conhece a história do apóstolo Paulo? Amém. Se não conhece, eu quero tentar pelo menos deixar um pouquinho, não 100%, mas pelo menos 2% do que eu vou falar para vocês. Eu acho que nós já temos um ganho grande. Falar da vida do apóstolo Paulo é uma aventura, porque quando eu leio a respeito dele, eu me deparo e pergunto por que Deus escolheu ele? Sendo que Deus, em 3 anos e meio do seu ministério de Jesus na terra, Jesus escolheu a dedo 12 apóstolos. Escolheu a dedo 12 apóstolos e deu a eles unção, deu a eles poder, Deus deu a eles autoridade. E contudo, um deles traiu ele e outro negou. Mas, naquele momento maravilhoso da pregação da palavra de Deus, Jesus deu uma ordem e a igreja se movimentou naquela ordem. A ordem era que todos que fossem pregados o evangelho onde? Todo mundo. Mas ele falou para quem? Primeiro começaria por onde? Jerusalém. Logo seria para onde? Samaria, logo Judeia. E a última menção dele é até os confins, até o último da terra. Só que essa palavra, essa ordem do Senhor Jesus, parece que não estava se cumprindo. Olhe bem, por que o Senhor escolhe? A pergunta é: por que o Senhor escolhe Paulo? Sendo que já tinha 12 homens. Olha, a primeira igreja formada no livro de Atos, os homens cheios do poder de Deus, Pedro, Tiago e João, eram os primeiros pastores. Pedro, na sua primeira pregação, quantos aceitam a Jesus? Quantos se entregam? 3.000. 3.000 pessoas se convertem. Escute bem, são 3.000 pessoas que se convertem, não 3.000 agregados. Uma coisa que eu preguei e muitas pessoas reconhecem a Jesus, mas não ficam. A pregação de Pedro trouxe neles convertimento, que aceitaram a Jesus, se converteram e estavam aí, congregando também. Na sua segunda pregação, 5.000 se convertem. Ou seja, Pedro tem a igreja de Jerusalém era uma igreja forte, é uma igreja poderosa e uma igreja de 8.000 membros. Você entendeu? Quantos membros diz? 8.000. Não era uma igreja qualquer. Não eram membros qualquer, eram pessoas cheias do poder de Deus. E você quer saber se é verdade que eles eram convertidos? Olha, Pedro chegou um dia e falou assim: olha, vendam tudo que vocês têm e traga aqui os meus pés. O que eles fizeram? Todos. Foram e venderam tudo. Olha, se você quer ver se alguém está convertido, eu estou aqui no bolso dele. Então eu tiro a conclusão que essa pessoa estava convertida mesmo. Eram 8.000, uma igreja de 8.000 membros, convertidas, cheias do poder de Deus. Pedro falou: vendam tudo, e eles saíam, vendiam fazenda, vendiam sítios, vendiam casas e trouxeram aos pés dos apóstolos. Pedro distribuía, Pedro fazia com aquela oferta, distribuía para o agradecimento da obra. Alguns deles chegaram até Judeia, outros até Samaria. Só que esqueceram, porque é muito fácil a gente se acomodar com uma igreja de 8.000 pessoas, não é verdade? Se a gente se acomoda com 10, com 20, uma igreja de 10 pessoas, uma igreja de 30, de 100 pessoas, a gente já acha que tem uma igreja grande. Agora pensa, Pedro tem uma igreja de 8.000 pessoas. Uma igreja de 8.000, eles se acomodaram. Eles acharam que tudo ficava até aí, e máximo Judeia até lá Samaria. Só que esqueceram da ordem do Senhor. E a ordem do Senhor é que a pregação do Evangelho fosse até os confins da terra. E eles chegaram até aí. Uma igreja muito linda, muito forte, uma igreja muito poderosa, uma igreja acomodada. E é por isso que o Senhor chama o apóstolo Paulo. O Senhor chama este homem um homem simples. Segundo os estudiosos, dizem que era um homem mais ou menos de 1,5 metro de estatura, uma cabeça grande, careca. E um homem que outros dizem que possivelmente era manco, de uma perna. E este homem, possivelmente daquele jeito, juntou com ele dois soldados romanos, e com esses 2 soldados romanos, ele amedrontou todo o povo da igreja. Aquele povo começou a sumir. As 8.000 crentes que estavam junto com Pedro, João e Tiago e os outros discípulos, não ficaram nenhum, ficaram escondidos. Porque este homem baixinho botou medo nele todos. Um homem cheio, achava que tinha tudo. Autoridade tinha, porque pedia cartas aos governantes para prender, e não somente prender, mas também matar. E ele tinha essa autoridade. Então os discípulos, Pedro, João e Tiago, e aquela igreja grande de 8.000 pessoas sumiu. Não ficou nenhum. Todos estavam escondidos.
escondidos. E é aí que o Senhor tem que fazer sempre um rebuliço para nos tirar da nossa comodidade. É aí que o Senhor sempre tem que fazer alguma coisa ao nosso redor para nos tirar da nossa comodidade. Deus sempre hace algo a nosso redor para sacarnos de nosso comodismo, para que cumplamos su propósito, para que nos cumplamos a sua palavra. Amém. Então, quando nós ficamos muito acomodados, achando que nós temos tudo, achando que conseguimos tudo, Deus sempre vai resolver fazer alguma coisa para nos tirar desse comodismo, para nos tirar. E lá estava Pedro, João, Tiago, acomodados. Só que aí se levanta esse homem, e a minha pergunta, meus amados, eu acho tão interessante, porque quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que a Bíblia tem uma ordem. No Antigo Testamento, quem operava? Deus. Deus falava no Antigo Testamento. Quando Jesus aparece no Novo Testamento, Jesus aparece, quem fala? Jesus. No Antigo Testamento, os profetas diziam assim: assim diz o Senhor. Quem dizia? O Senhor. No Novo Testamento, quem diz? De fato, eu vos falo. Jesus. De certo digo. Já não falava o Senhor, falava quem? Jesus. Jesus acende o céu. Quando Jesus chega no céu, o Espírito Santo desce e agora fica aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo. Certo? Só que estando debaixo da autoridade do Espírito Santo, quem que aparece? No Antigo Testamento, nenhum interferia no outro. Era Deus, logo foi Jesus e agora o Espírito Santo. Só que estando debaixo da autoridade do Espírito Santo, quem que aparece? O próprio Jesus. Porque Jesus tinha um encontro pessoal com o mesmo Saulo. Aquele homem que entregava cristão, que matava, que prendia. E o Senhor, se ele aparece, tem que aparecer lá caminho a Damasco, naquela rua que ainda está lá, caminho a Damasco. E a Bíblia vai dizer que se ele aparece aquele homem, até que se ter um encontro com ele, o Senhor disse, ele disse para Paulo, responde, o Senhor, que queres que eu faça? O Senhor levanta aquele homem, sabe quais eram os requisitos para se tornar um apóstolo? Alguém sabe? Um deles era qual? Estar com Jesus. Conhecer a Jesus. Ter visto pelo menos Jesus subir. Era estar aí. É dos requisitos. Ser nomeado a dedo, escolhido por Jesus. Pergunto, Paulo teve esse privilégio? Teve esse privilégio? Não teve. Só que ele não teve o privilégio de ver Jesus subir, mas ele teve o privilégio de ver Jesus descer para se encontrar com ele. Amém. Você vê quando Deus tem um plano na nossa vida, Deus move céu e terra para cumprir. Só que a gente tem que estar no eixo. Nós temos que estar na palavra, esperando o cumprimento dela. E a Bíblia, Paulo estava prendendo o cristão, matando o cristão, até o Senhor encontrar com ele. Só que eu gosto muito da história dele, porque ele começa uma história muito forte. Sabe que todo mundo tinha medo dele, porque ele prendia e matava os cristãos. Agora, como que Paulo vai fazer para pregar a palavra de Deus? Se a pessoa tinha medo, os próprios crentes tinham medo dele. Paulo chega numa sinagoga, todo mundo fugia, saía correndo. E como que ele ia pregar? Como ele fazia para ganhar a confiança? Deus levantou um anjo, como falou o pastor aqui. O pastor falou, sempre tem Deus um anjo. Levantou naquele então Barnabé. Um homem cheio do poder de Deus, que deu essa autoridade. Falou, meus amados irmãos, tem um homem chamado Saulo. Sim, ele mesmo prendia os cristãos, matava os cristãos. Tudo bem, mas agora ele é cheio do poder. Dá uma oportunidade para ele falar. E as pessoas ficaram olhando com medo. Deram uma oportunidade para ele falar a palavra de Deus. Aí lá Paulo começa a falar. Só que nesse exato momento, começa algo diferente. As pessoas começam a ouvir a palavra de Deus de uma forma diferente. Não era do mesmo jeito que tinha sido congregados aquelas 8.000 pessoas. Era diferente. Paulo tinha uma eloquência para falar muito diferente da que Pedro tinha. Paulo pregava de um jeito muito diferente do qual Pedro estava acostumado a pregar. Tanto assim que chegou um momento que o mesmo Paulo confessa isso, e eu estudando isso fiquei pasmado com isso. Que Paulo disse lá no livro de Gálatas, capítulo de número 2, Paulo diz assim, depois de 14 anos, foi que eu voltei aqui para falar a palavra de Deus. Ou seja, Paulo ficou 14 anos escondido. Sabe por quê? Porque Pedro falou para ele, vai embora de nós. Você não é igual que eu. Isso acontece normalmente. Pastor, quando me enviaram para o Brasil, eu cheguei lá em Ciudad Bolívar. Em Ciudad Bolívar tem muitos pastores que já estiveram aqui no Brasil. Muitos pastores que tiveram anos pastoreando aqui no Brasil. E quando eu cheguei, estava na missão 3 do pastor Joel Jimenez, e de repente os pastores chegaram. Era um magrinho,
tinha, sei lá, 20 anos. E eu lembro que o pastor chegava para mim falando assim: ô pastor, você vai para o Brasil? Bom, olha, Brasil é difícil, meu irmão. Brasil é difícil. Eu fiquei lá 13 anos pastoreando e não consegui levantar uma igreja. Olha, a bruxaria é forte. Difícil, Brasil. Falei, olha o ânimo que está me dando. Uma criança de 20 anos saindo fora do país pela primeira vez, sem conhecer o idioma que vai chegar lá a falar, e esse era o ânimo daqueles pastores. E ele fala, quando de repente chegou outro que eu conhecia ele, já teve na minha igreja pregando lá em Guanara, e eu lembro que quando eu cheguei perto dele, eu cheguei com aquela alegria para que ele falasse para mim, vai dar certo, vai com calma. Ele falou, eu fiquei 16 anos no Brasil, não consegui nada. Foi pior que o primeiro. Foi pior que o primeiro. Eu esperava uma palavra de ânimo, esperava uma palavra de força. Eu esperava que alguém falasse para mim, olha irmão, vai dar certo. E quando eu tento olhar para trás, como o pastor Gato falou, nem para pintar o cabelo, não dá para voltar. Quando eu tento olhar para trás, eu lembro daquela palavra do pastor Porta que ecoa no meu ouvido, falando assim, você não volta até pelo menos ter 5 crianças. Eu falei, mas ele nem casado era. Não tinha nem esposa. Mas a ordem dele, você não volta a pisar Guanara até você pelo menos não ter 5 crianças. E eu fiquei calado assim tremendo. Ele falou, tá bom, mano? Amém? Amém? Amém. Já não sei se amarrou com essa palavra. Beleza? Não volta mais aqui até não ter 5 crianças. Eu cheguei em Curitiba, conversava um pouco com o pastor Mago agora, e eu falava o difícil que foi quando eu cheguei lá. Frio, meus irmãos, ou cidade fria. Frio de lá é incomparável. Se aqui em São Paulo, aqui chega a 4 graus, ela está zero. Sempre tem a metade menos lá. Eu, um guanarenho de 40, acostumado a 45 graus lá em Guanara, chegar lá e me acostumar com aquele frio não foi normal. Quando alguém tentava me falar pelo menos o português, o espanhol, que é a pastora diretora nacional do Sul, ela já ficou 10 anos na Espanha, fala um pouco espanhol, mas ela falava aquele espanhol meio machucado. E esse era o pouco que eu tentava entender. Meus irmãos, para dizer a verdade, até não passei fome porque não me davam comida, passei fome porque eu não sabia me expressar. Não sabia falar. Um dia me falaram assim, está com fome? Eu falei, achei que estava me falando que estava com fome. Eu disse, sim, estou com fome. Sabe onde fiquei? Aí não me deram comida. Olha, passaram tantas coisas que eu passei lá, mas a ordem do pastor Porta é, você vai chegar calado, você não fala. Ouça, aprenda. Quando você se sente capaz de falar, como o pastor deu o conselho para o pastor Emerson agora, quando você se sente confiante, vai na frente. Eu chegava na igreja e eu falava, pastor, aonde vai? Não precisa me traduzir que hoje eu vou. Hoje eu vou pregar. Quando chegava, dava um branco na minha cabeça que eu não entendia nem o que eu falava. Mas eu decidi seguir adiante. Acostumado a pregar de segunda a segunda. Todos os dias uma campanha, 3 meses seguidos pregando na Venezuela. Quando eu chego no Brasil, em Curitiba, vou pregar uma vez cada 2 meses. Sentia que estava me morrendo. Sentia, mas eu falava dentro de mim, Deus não me trouxe aqui para morrer. Deus não me trouxe até aqui para morrer. Sentia que um dia lembro que eu estava chorando e me joguei no chão, chorava desesperado, porque eu sabia que não tinha hora de voltar. Um dia meu irmão ele ligou para mim e falou assim, pastor, você é burro. Você é burro, a obra do mundo te utiliza como um papel higiênico, falou. Ele faz o que bem quer com você. Não, se tua família morrer, quem que vai dar satisfação? Volta, seu burro, falava. Vai ver seu pai, olha seu pai. Falava, não, eu não tenho, a mim me ensinaram que obediência não é aquilo que eu gosto. Obediência é mesmo eu não gostar, não tenho que obedecer. Eu fiquei quieto, aguentando. Ele falava, você é burro, você volta. E se tua família morrer, tua mãe morrer, o que você vai fazer? Não vai ver mais ela por causa de que o tal pastor falou para você não voltar? Falei, não, vou voltar porque ao dia que o pastor Porta disse, pode voltar, eu volto. Olha, falam 8 anos, ainda não falou nada. Mas tudo bem. Meus amados irmãos, com todo esse tempo, digamos que de aprendizagem, eu posso ver a mão de Deus prosperar minha vida, prosperar minha casa, prosperar a igreja. Mas só pelo fato da gente tentar obedecer. Obedecer aquilo que não é fácil. Estes grandes homens que marcaram a Bíblia, como o apóstolo Paulo e todos eles, e se falarmos também de cada um daqui, são pessoas que têm decidido deixar suas comodidades,
deixar tudo quanto tiveram de bom, do melhor, para chegar a um lugar incerto, sem saber se vai comer ou não. Então, a vida missionária não é fácil, mas eu aprendi a ser missionário com Jesus. Por quê? Porque é muito fácil. O verdadeiro missionário não provê para si mesmo. E eu aprendo isso na Bíblia, porque Jesus, estando lá em Mateus capítulo número 4, a Bíblia vai dizer que Jesus estava em 40 dias, 40 noites de jejum e oração. E a Bíblia vai dizer que quem se lhe aparece a ele? O diabo. E fala para ele, se você tem poder e é o Filho de Deus, faz que esta pedra se transforme em pão. O que ele faz? Transforma. Ele transforma sim ou não? Não transforma. Mas quando ele está perante 5.000 homens, sem contar as mulheres e a criança, a Bíblia vai dizer que ele transforma o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Ele transforma em quê? Em uma quantidade grande para alimentar os outros. O verdadeiro missionário não pensa em si, pensa primeiro em Deus. Então, uma das coisas que eu vejo aqui, por exemplo, do apóstolo Paulo, meus amados irmãos, é interessante porque ficou 14 anos escondidos. Até porque ele vai mencionar algumas questões disso, que ele vai lá, volta para a sua cidade e começa a pregar para a sua família. Os estudiosos dizem que ele prega para a sua família. Ele é deserdado do seu pai, deserdado da sua mãe. Ele aprende a costurar tendas e trabalhar com as suas próprias mãos. Entretanto que ele prega, se passam 14 anos depois e está numa festa prendida, uma vigília lá em Jerusalém, os discípulos prendidos, pregando a palavra de Deus, e se levanta um homem de Deus e diz assim: assim disse o Senhor, me preparem a Barnabé para a obra e a Paulo. Depois de 14 anos, se cria mais um problema, porque todo mundo conhecia Barnabé, um presbítero da igreja, um homem que tinha uma companhia de madeira, conhecidíssimo. Mas quem conhecia Paulo? Ninguém. Até lembrar que foi aquele que um tempo atrás perseguia os cristãos, mas agora está escondido por lá. 14 anos se passa e chama ele, Deus escolhe ele. É por isso, meus amados, pastor, quantos anos passaram? Você falou? 12 anos. Passaram quantos anos, pastor? 24. Pastor, passaram alguns anos também. Deus tem falado, mas Deus pode passar anos. Isso não quer dizer que Deus não vai cumprir. O único que significa é que Deus está nos preparando para nos entregar aquilo que Ele já nos prometeu. Alguém dá glória a Deus? Glória. Então existe algo poderoso nessa escritura, quando nós vemos a luz da palavra e nós entendemos aquilo que Deus tem para nós, aquilo grande. Hoje em dia nós vemos a nossa irmã aqui, como é o nome da irmã? Janaí, cantando o Senhor, louvando o Senhor. Vai lembrar quando eu comecei, você acha que a gente começou cantando assim, pegando o microfone, virando assim? Quando eu não lembro do pastor que era uma campanha, quando virava assim, daquele jeito tão bonitinho, eu falava, como que ele faz para fazer isso? Aquele jeito bonito, eu pegava assim, virava assim, eu achava que ele falava, não, tem que ter cultura para pregar. Ele falava, vira assim, daquele jeito, vira assim. Olha, eu não teve assim esse negócio. Eu peguei o microfone pela primeira vez, tremia, não sabia o que falava. Então, todo início, Janaína, todo início é difícil. Mas o importante é você permanecer, porque Deus vai te honrar. Amém. Isso que o pastor falou agora é uma realidade. Nosso início, sabe o que me faz manter aqui no Brasil ainda, de pé, crendo na promessa de Deus? É que eu falo assim, eu lembro, quando eu vejo o pastor José Mago, para mim uma grande referência. Escuto um pastor, por menos, chamar o pastor Segundo Naranjo, ouvir de grandes homens que iniciaram na obra. E eu falo, eles são uma referência, por quê? Porque eles começaram, eles foram desde o início. Eu cheguei no Brasil e quando eu vou para São Paulo, chego em São Paulo e começo desde o início. Eu me sinto honrado. Eu falo um dia, amanhã minha filha vai falar, meu pai é uma referência. Amanhã meus filhos vão falar, a família, os vizinhos vão falar, esse aí é uma referência que iniciou sozinho o trabalho do Senhor. Janaína, hoje você começou aqui, parece uma loucura, que coisa de louco, porque existe igreja grande, igreja que tem um bom som, igreja que tem um músico profissional, que tem os melhores instrumentos, e você chega aqui duas caixinhas de som, que é de casa, um microfone simples, e você vê, que coisa mais simples, que loucura é esta? Mas sabe o que é lindo? Que às vezes em outros lugares Deus não está. Mas aqui a gente sente a presença de Deus, sente o agir de Deus, vê como Deus fala comigo, isso é lindo. Então não existe coisa melhor do que a gente estar no centro da vontade de Deus. Quando eu vejo a vida do apóstolo Paulo, vejo um homem que está no centro da vontade de Deus. Alguém vai dizer, não sei, alguém pode até discordar de mim e dizer que Paulo foi um desobediente quando Agabo se amarrou e falou assim vai te prender. Outros dizem que ele não foi um desobediente. Paulo foi desobediente por isso. Eu vejo um homem que
decidido, porque ele falava assim, eu aprendi, por que eu não posso passar por isso? Ele totalmente decidido naquilo que tinha crido, naquilo que foi chamado. Então, missionário, uma obra missionária como esta é assim, meus amados. Quando nós vemos esto, eu confio no Senhor porque eu creio naquilo que Deus falou comigo. Pastor Emerson, eu não tive esse privilégio de que alguém chegasse em São Paulo. Pastor, sabe o que o pastor falou para o pastor chegar para mim? Vai lá em São Paulo que depois daqui a pouco eu chego. Vai lá! Eu estava na Argentina, na Câmara de Diretores Nacionais, e nem diretor nacional era. Eu lembro que o pastor me chama, entra na reunião, porque tu pode ser amanhã um futuro diretor. Eu falei, pastor, coitado de eu. Não, pastor. Entra, mano. Eu entrei, falou assim, o que você acha de São Paulo? Eu falei, pastor, uma metrópole. Grande, uma cidade, uma Caracas. 10 vezes Caracas. Então não se diga mais, você vai para São Paulo. Deus abençoe. O que, pastor? Você vai para São Paulo. Amém, mano? Amém, pastor. Ele chamou minha esposa, que é brasileira, e falou assim, você está de acordo, Maria? Você sabia que você casou com um missionário, que hoje está aqui, amanhã pode não estar? Sim, eu sou ciente do que eu casei com ele, falou. Então tudo bem. Deus abençoe ele. Você vê lá, o ano que vem, tá? Ele foi embora. Só isso me falou. Não falou, você tem que fazer isso, chega lá, faz assim, não falou nada. Eu acredito que quando chamaram o pastor também, deram instruções para você. Le dieron instrucciones. Pastor, llega allá, no quinto continente, vai ser assim, 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 assim. Não. A única coisa que falava assim, ó, sabe? Quantos anos você vê que treina? 3 dias. Jejua e ora que Deus vai te responder, vai te falar o que você tem a fazer. Pegou a mensagem? Só isso. Não há mais instruções. A instrução é que Deus vai falar contigo no meio do caminho. Amém. Essa é a instrução. Eu cheguei em São Paulo, graças a Deus, a vida da minha esposa, porque eu estava em Curitiba e eu falei para minha esposa, o pastor falou que vai em fevereiro. A gente vai. Então a gente vai em fevereiro também. Minha esposa falou, mas se ele vai em fevereiro, quem vai estar lá para receber ele? Vamos antes. Vamos vender tudo aqui e a gente se vai para lá, você muda para lá. Para nós temos para receber ele. A gente foi lá em janeiro. Fevereiro, a gente estava esperando o pastor ligar e falou que ia para lá. Só que ele chegou primeiro em Boa Vista. Tempo de pandemia, 2020. Lá foi pego pela pandemia. Lá ficou quase doente, ele começou aquele estouro de pandemia por todo lugar. E ele conseguiu, depois de 3 meses aproximadamente, conseguiu um voo que ia para Frankfurt, e de Frankfurt, Espanha, e chegava lá na casa dele. E esse voo fazia escala em São Paulo, pastor Carlos. Passava 3 dias em São Paulo. Olha, não tinha nada, não tinha nem congregação, não tinha nada. Tinha nada, eu só fazia culto em casas, assim, que eu chamava de uma congregação pequena. O pastor Edgar chegou lá e eu falei, pastor, você quer ficar na minha casa? Não. Fica tranquilo que eu vou ficar aqui ontem. Não, pastor, fica na minha casa. Me dá a honra de atender na casa. Só que ele não queria porque ele achava que ele estava com o vírus. Eu não sabia. Ele não queria falar nada para mim. Chegou em casa, eu levei para congregações longe que tinha. Para todo lugar ele chegava cansado, você sentava, pregava sentado. De repente falava assim, havia um calor e ele falou, estou com frio. Tem uma mantinha aí, mano. Eu não sabia. Ele falou, mano, tem um remédio que, segundo que disse que vende aqui no Brasil, vai lá comprar. Eu falei, mas para quê, pastor? Não, por se acaso, vai que de repente a gente pega essa noite, ele estava com vírus. Meus irmãos, quando eu fiz a compra em todas as casas que eu levei, todo mundo estava infectado também. Todo mundo estava infectado. Quando chegou naquele lugar, eu falei, não, você está bem? Pastor, eu não consigo nem falar, tomar. Quase morrendo, internados. Meu Deus, eu não falei, pastor, ligaram, pastor, se trouxe o vírus para cá e quase que matou todo mundo. Mas ele ficou lá e falei, pastor, a culpa foi minha, eu levei, não sabia. Mas nem eu falou. A única passada dele até agora por São Paulo foi essa. E foi por um acaso que tinha uma escala de 3 dias em São Paulo. Nunca teve esse negócio que me falaram, Omar, isto, vai chegar um pastor lá para falar para você. Não teve isso. Até agora eu simplesmente creio na promessa de Deus. Continuo crendo na palavra de Deus. Eu cheguei, pastor Carlos, em São Paulo e comecei a trabalhar na obra do Senhor. Dia depois eu consigo, a pessoa começa a me parabenizar, parabéns, mas tudo de aniversário. Parabéns. E manda mensagem para minha esposa, parabéns, pastora, parabéns pela vida da sua esposa. Mas por que está me parabenizando? Eu não sabia. Você é o novo diretor nacional. Olha só, eu nem sabia que ele era diretor. Mas continuei trabalhando.
Dia depois fala, parabéns, também não sabia, você é o novo chefe de bloco, da lá de todo o sul do Brasil. Nem sabia, continuam fazendo o mesmo trabalho. Essa é a ordem, nós temos aprendido isso, nós temos referências. E a referência é que nós temos um pastor Porte que se assenta aqui, na mesma simplicidade que estamos aqui para pregar a palavra de Deus, como se para na frente de multidões para pregar também. Amém. Um pastor Edgar que faz a mesma coisa que fomos ensinados assim. Então, meus amados irmãos, eu simplesmente creio, para encerrar com a minha pregação, creio que este é somente o início. Alguém diz amém? Amém. Eu creio que somente este é o início do que Deus fará aqui em Brasília. Amém. Eu creio, pastor Emerson, faz tempo atrás eu conversei com o pastor Carlos e falei que estava uma família aqui, entender, explicar que havia alguém que queria começar o trabalho, eu ia até vir para cá, antes do pastor Carlos chegar, mas sumiram. Não vieram, não falaram mais, não querem mais nada. Eu falei, tudo bem, a bênção daquele que quer. Deus te enviou com um propósito aqui para fazer a obra do Senhor e você fará com excelência em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, aproveita a bênção, a honra do Senhor. Olha que privilégio, meus amados. Eu vim de longe, não tanto por mim, olha, pastor, que tenho aqui para orar por você hoje. Amém. Que honra, não é verdade, pastor Carlos? Você teve isso, não, você chegou aqui. Não, a gente não teve isso, olha a honra. Deus te ama muito, meu irmão. Amém. Deus te ama muito. Aproveitando esta oportunidade de pregar a palavra de Deus, esses visionários que saíram, nós não podemos deixar de falar dos nossos homens de Deus também dentro da nossa igreja. Homens que deixaram tudo, que têm deixado tudo para fazer a obra de Deus possível. Um dia deixaram a sua comodidade para sair fora do país sem saber onde chegar, sem saber o que fazer, sem saber até o idioma como nós hoje em dia. Mas graças damos a Deus que por isso, graças a isso, o Evangelho tem se entendido. A primeira vez que eu cheguei na Argentina, eu lembro que o pastor, naquele então diretor nacional, ele me disse, você vai casar? Eu falei, vou. Não faça isso. Eu falei, mas por quê? Porque você é um jovem, tem tudo pela frente para andar por todo o seu país como um pregador. Eu vejo que a maioria que casa estanca, falou. Esse foi o conselho que eu recebi também. Mas eu falei, não, mas eu já estou pronto para casar. Vou casar. Não, a gente, olha aqui, eu te ajudo para você pregar todo o cono sul daqui da Argentina, Chile, tudo que aqui não tem evangelista. E você, Deus, do jeito que Deus usa, você vai andar por todo lugar. Mas não faça isso, falaram para mim. Eu falei, não, irmão, eu vou casar, a ordem de Deus é isso. Eu vou casar, mas se algum, não vou estacionar, quando tem uma companheira que vai me ajudar, falei. Eu lembro que ele desistiu de mim por causa disso. Não convidou mais eu, por causa de que eu casei. Mas, quando eu cheguei lá, eu lembro que dia após, eu aprendi algo muito, muito precioso. Que mesmo cada lugar, Emerson, cada lugar entre irmãos, tem uma pessoa que tem um testemunho muito grande. Cada pastor, cada diretor que está num lugar, tem uma vida dedicada a Deus aí nesse lugar. Tem um testemunho muito grande para contar. E você também fará o seu próprio testemunho. Amém. Pensa eu, cheguei em São Paulo, teve uma pequena revolução, uma pessoa que estava em desacordo comigo. Falou, não, a gente não quer mais ficar com você, a gente vai fundar nossa própria igreja. Eu falei, não pode, o que é isso? Você tem que fazer a obra de Deus certo, se vai sair, sai pela porta grande, não sai por lá de trás. Falei. Eles não concordaram, saíram. E eu estava chorando, pastor, já falei, meu Deus, o que eu faço? Você me revelaram uma igreja. E abriram uma igreja do lado da minha. E assim eles diziam, somos do mundo. Mas como assim no do mundo? Eu falei, pastor, está acontecendo isso e outro. Falou, não, se eles não se sujeitam, nós somos do mundo. Agora eu me sentia forte, me sentia apoiado, tem que falar com isso. Mas daqui a pouco falaram, não, o pastor Porta falou, as ovelhas não são tuas. Quem disse que as ovelhas são tuas? Então, ele também não disse. Então, deixe ele trabalhar. Não tem problema. Meus irmãos, eu achava que com isso eu ia morrer. Meu Deus, que duro, difícil me sentir. Que momento tão difícil, como pode ser possível? Como pode acontecer isso assim, falaram? Só que minha esposa falou assim, cada pastor em cada país tem um testemunho grande para contar. Uns tiveram que dobregar, uns tantas coisas que fizeram para chegar onde estão hoje em dia. São 40 anos de testemunho, o pastor Genaro Otero, Peru. São tantos anos, diretores nacionais que estão em diferentes países, que têm seu próprio testemunho para contar. E minha esposa falou, você tem que ter o teu próprio, você não vai contar o dele. Tem que fazer o teu próprio testemunho, e se esse testemunho você vai fazer chorar, faça, viva ele, falou. É verdade. Para um ano e pouco, suportando isso hoje em dia,
Depois disso, depois de superar essa situação, abracei a pessoa, amar uma pessoa, aqueles que me traíram, porque é difícil, você ajudou, você trouxe, você operou, você ajudou, e de repente, pá, uma facada na tua conta, você não presta, você é inservível, você não faz nada. Depois é que você ajuda. Eu me senti traído, me senti mal, mas isso foi o que me ensinou. Hoje em dia as missões começaram a crescer, temos 4 missões, e está espalhando para outro lugar mais. As pessoas que me ajudam são aquelas pessoas que tinham feito mal no início. Mas a gente aprende com tudo isso. Esse é o trabalho do Senhor. Emerson, pode acontecer o que acontecer, mas a obra do Senhor sempre vai ser do Senhor. Amém. Não é nossa. A gente só administra. Hoje o pastor Carlos estava aqui, felizmente ele vai entregar sua posição, amanhã ele sai para a França, possivelmente lá pegará o maior cargo, não sei, para pastorear, não sei lá o que ele vai fazer com ele. Mas hoje estava como pastor, amanhã estará lá, sei lá como o quê. Mas o importante é essa, a obra do Senhor funciona assim. Hoje nós estamos e falo para os irmãos da igreja. Hoje estou aqui como diretor, amanhã não sei. Hoje estou como chefe de bloco, amanhã também não sei. Mas o dia que me toque, o dia que tiver que fazer alguma coisa, amém. Seja renovado o nome do Senhor. A obra continuará sendo feita. Continuaremos trabalhando na obra do Senhor. Então eu quero convidar a todos vocês, meus amados, os irmãos daqui, de Valparaíso, né? Valparaíso, dê o melhor de si. Dê o melhor de você. Você pode até dizer, pastor, mas não entendo muito. Eu não sei como funciona. Você sabe que é lindo ter um brasileiro, um legado? Ninguém vai entender essa satisfação que a gente sente no mercado. Ninguém. A pessoa de fora pode falar, mas está de uma igrejinha do nada. E eu falo assim, em Guanara a gente se reúne, olha, na reunião de Guanara, um culto unido é, meu Deus do céu, você gente todo, né, cara? Mas a gente chega aqui um pouquinho, mas por fato de ter um brasileiro, eu tenho um brasileiro, tenho vários, mas um deles é obreiro, eu um músico da igreja, um baterista. Eu sei, nossa, cada coisa que ele chega para mim e fala assim, pastor, na igreja que eu congregava, permitia que usava o celular, por que que não permite? Olha, pastor, por que na igreja lá permitem isso na minha igreja? Já permitia aqui, por que não permite isso? Por que funciona assim? Por que funciona lá? E eu tento ensinar para ela assim, com calma, vai meu filho, assim, é forte para isso aí, verdade. Você é meu paizão, fala. Com muita sabedoria, com muita paciência, mas a satisfação, pastor Mago, de ter um brasileiro se congregando com a gente, ele tem tudo para estar em qualquer outro lugar. Não é verdade, Naine? É sim. Ele tem tudo para estar em qualquer outro lugar. Mas decidir ficar na simplicidade, meus irmãos, ficar aqui com a gente, nesse ministério, meus amados, ele é valente. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Deus abençoe muito a vida de vocês. Vocês serão os pioneiros, os que iniciaram esse trabalho aqui. E vocês darão testemunho para todas as pessoas do bairro. E as pessoas saberão que aqui existe um Deus poderoso que louva também. Amém? Vamos dar glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, isto é satisfatório. Pastor Emerson, você está entregando essa bênção na sua mão. Amém. Cuida, meu irmão. Amém. Cuida, guarda e multiplique essa bênção. Amém. Esse talento que você entregou, multiplique. Aqui, Senhor, uma me entregou, aqui tem mais 10. Amém. Glória a Deus. Quando eu voltar para que tenha mais 15, 20, 30, Deus, até o local próprio, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Essa é a missão. Quanto dá glória a Deus. Glória a Deus. Mas, entretanto, nós continuamos fazendo a obra do Senhor. Seja na simplicidade, seja numa casa, seja no lar, seja algum quarto, uma missão, algo pequeno. Continuamos fazendo a obra do Senhor. Amém. Eu gostaria de orar por todos vocês. Venha aqui na frente, quero orar antes de orar pela vida.